Essa questão 126, ela fala que o etanol, que é um combustível produzido a partir da fermentação da sacarose, um dos fatores que afeta a produção desse álcool é o grau de deteriorização da própria sacarose, que inicia a partir do momento que você corta a cana-de-açúcar e passa a atuar micro-organismos sobre essa planta. Bom, a questão, ela manda você analisar 5 tipos de cana-de-açúcar, cada uma delas recebe um código de identificação e ele mostra a concentração inicial de sacarose e a concentração de micro-organismos. O que pretende com essa questão? Ele quer que você escolha o tipo de cana-de-açúcar que vai conter o maior teor de sacarose 10 horas após o corte, né? O que consequentemente vai gerar a maior quantidade de etanol por fermentação. Ele fala também que para cada 1 miligrama por litro de micro-organismo presente na cana-de-açúcar, você tem uma redução de aproximadamente 50% da concentração de sacarose, né, nesse intervalo de 10 horas que ele manda você considerar. Bom, como é que a gente vai fazer para matar essa questão? Nós precisamos analisar amostra por amostra. Não adianta a gente querer no chute marcar, por exemplo, a SP80, dizendo que, não, eu vou nessa aqui porque tem a maior concentração de sacarose, então por ela ter uma maior concentração de sacarose é essa a resposta. Ou então o cara pode querer chutar, né, e dizer que essa aqui é a resposta porque você tem a menor concentração de micro-organismos, então você vai ter uma deteriorização menor. Nós temos que analisar as duas situações em conjunto. Não posso fazer uma análise separada. Nem aquela que tem a maior concentração, muito menos aquela que tem a menor concentração de micro-organismos. Então, temos que analisar tudo dentro de um mesmo contexto. Então, primeira amostra, vamos lá, a amostra RB72. O que eu sei sobre essa amostra? Essa amostra, ela apresenta uma concentração de 0,7 micro-organismos, né, miligramas de micro-organismos por litro. Bom, o texto fala o seguinte, que cada 1 miligrama por litro de micro-organismos presentes acontece uma deteriorização de 50% na concentração de sacarose. Então, qual é a perda que você vai ter? É só você fazer a conta. Você não tem 1 miligrama, você tem 0,7. Então, 0,7 vezes 50%, você tem uma perda, você tem uma deteriorização dessa primeira amostra de 35%. O que vai sobrar? O que vai ser útil para a produção do etanol? O que vai ser útil é 65% de quanto? 65% da concentração inicial, que é de 13 gramas por litro. Então, fazendo esse cálculo, nós chegamos a 8,45 gramas por litro. Vamos fazer agora para a segunda amostra, a amostra RB84. O que eu sei sobre essa amostra? Ela tem 0,8 miligramas por litro de concentração de micro-organismos. Então, eu posso, através desse valor, descobrir qual é a perda. A perda vai ser de 0,8 vezes 50%. Eu vou ter uma perda de 40%. Significa que vai sobrar quanto? Vai sobrar 60% de sacarose, que pode ser útil para a produção de combustível. Mas quanto? 60% da concentração inicial, que é de 18 gramas por litro. Então, fazendo essa conta, 60% de 18, nós vamos encontrar 10,80 gramas por litro. Bom, por enquanto, a segunda amostra está ganhando, foi maior que a primeira. Vamos ver a terceira amostra. A terceira amostra, que é a amostra RB92, o que nós sabemos sobre essa amostra? Que ela tem 0,6 miligramas por litro de micro-organismo. E, logicamente, com essa quantidade, eu tenho a perda. A perda é de 30%. Significa que eu vou ter uma sobra de sacarose de 70%. Mas 70% de quanto? 70%
da concentração inicial de sacarose, que é de 16. Então, fazendo os cálculos, 70% de 16 dá 11,2 gramas por litro. Opa! A terceira opção parece ser a nossa resposta, mas vamos ver as duas próximas. A próxima amostra é a amostra SP79. O que nós sabemos sobre essa amostra? Essa amostra ela tem uma concentração de micro-organismos de 0,5 miligramas por litro. Ora, qual é a perda? Fazendo os cálculos, a perda vai ser de 25%. Se eu tenho uma perda de 25%, eu tenho uma sobra de 75%. 75% de quanto? Da concentração inicial, que é de 14 gramas por litro. Então, fazendo as nossas devidas contas, 75% de 14 dá 10,5. Por enquanto, a terceira amostra é a melhor. Mas vamos checar a última, a amostra SP80. O que nós sabemos sobre a amostra SP80? Que ela tem uma quantidade, uma concentração de micro-organismos alta, de 0,9 miligramas por litro. Então, qual vai ser a sua perda? A sua perda vai ser de 45%. Bom, quanto é que sobra de sacarose? Vai sobrar 55%. Mas 55% de quanto? 55% da concentração inicial, que é 17 gramas por litro. Então, fazendo os devidos cálculos, 9,35 gramas por litro. Então, analisando as nossas opções, aquela amostra que vai ter uma concentração boa de sacarose e uma deteriorização moderada por meios de micro-organismos é justamente a terceira amostra. Então, gabarito, opção C.